Bom dia, crianças! Como vocês estão? Essa quarentena está se estendendo mais do que a gente esperava, não é mesmo? Mas temos que aproveitar esse tempo que estamos em casa com a nossa família para refletir ainda mais sobre o nosso comportamento, sobre o que queremos ser no futuro, porque desde pequeninos temos que construir uma moral edificada para nos tornarmos homens de bem. E para sermos homens de bens, temos que estar cumprindo a lei de Deus, a lei do nosso Pai Jeová, a lei de amor também que nosso Mestre Jesus veio nos ensinar. E na aulinha de hoje vamos falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem quem falou isso? Vocês sabem quem é o caminho, a verdade e a vida? Nós vamos aprender. E então, antes de começarmos a aula, quero que vocês peguem o copo de água para ser fluidificada, tá bom? Durante o nosso estudo. Agora, vamos nos preparar para louvar o nosso Senhor e depois fazer a nossa oração de abertura. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Vem Jesus em mim morar. Vem Jesus em mim morar. Vamos nos concentrar, fechando os nossos olhos, pensando no nosso Mestre Jesus, na nossa Mãe Maria, no nosso Pai Jeová, todos os benfeitores espirituais, para estarmos fazendo a nossa oração. Senhor Jesus, que habita no mais alto dos céus, mais uma vez estamos aqui, Mestre, te pedindo para estar nos iluminando, nos fortalecendo, protegendo-nos dos males, das tentações. Nos ajude, Mestre, a estarmos edificando a Tua Palavra, o Teu Evangelho em nosso coração, para sempre que tivermos em dificuldade, sempre quando tivermos dúvidas, lembrarmos de Ti, ouvirmos a Tua voz, dizendo qual o caminho a seguir, dizendo o certo, as escolhas que devemos estar tomando. Pedimos, Mestre, que possa derramar sobre nós as Tuas energias santificadas e assim nos purificar por inteiro, fortalecendo o nosso espírito. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por todo o amparo espiritual que nos concede dia a dia. Esteja conosco durante esse estudo de evangelização, para estarmos aprendendo cada vez mais os Teus ensinamentos. Que assim seja. Agora vamos ver qual ficou melhor. Tem alguma... O caminho, a verdade e a vida. Esse é o tema do nosso estudo da evangelização de hoje. Quem disse essa frase foi nosso Mestre Jesus. E isso está registrado lá em João, capítulo 14, versículo 6. E eu vou ler pra gente. Primeiro, no versículo 1, Jesus diz: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Continuando no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, pois Ele veio trazer a revelação sobre a bondade, a misericórdia de Deus, sobre como devemos estar cumprindo verdadeiramente as suas leis. Como eu falei no começo, nós temos o compromisso de construir uma moral edificada para nos tornarmos homens de bem. E só podemos estar realizando isso se seguirmos o Evangelho de Jesus, estarmos seguindo os seus passos, poder estar sendo caridoso, estar sendo verdadeiro, estar sendo tolerante, paciente, como falamos na nossa outra aula sobre os sentimentos que purificam o nosso coração. E também falamos dos outros que acabam sujando o nosso coração, não é mesmo?
Quando Jesus diz que ele é verdade, é justamente porque ele trouxe a revelação do sentimento, da moral, da lei do amor. Ele trouxe a característica principal do nosso Pai Jeová, de ser bondoso, de ser misericordioso. Ele veio abrir os nossos olhos, dando ali uma introdução a respeito da vida espiritual. Porque antes as pessoas só estavam preocupadas no que acontecia aqui na Terra, no nosso cotidiano. Quando Jesus veio, ele nos alertou sobre a vida espiritual, sobre o que nós devemos realmente nos preocuparmos aqui na Terra para, ao desencarnarmos, chegar lá no plano espiritual colhendo bons frutos. E ele fala que ele é a vida porque ele ressuscita. E o que é ressuscitar? Enquanto você está em vida, você renascer. Você começar uma nova vida, um novo caminhar. Porque quando estamos distante do nosso Mestre Jesus, mesmo que a gente esteja vivo, é como se nós estivéssemos mortos. Porque estamos mortos para a verdade. Estamos mortos para este caminho. E aí, Jesus veio mostrando que Ele é vida. Ele realmente é aquele que nos dá o fôlego, nos dá o ânimo de viver e de construir os dons espirituais. E eu, Tiana Clara, trouxe aqui uma dinâmica para estarmos entendendo um pouco mais sobre essa purificação do nosso Mestre Jesus a partir do seu Evangelho, da sua palavra. Por quê? Quem não segue Jesus, na Bíblia diz estar em pecado. Vocês sabem o que significa pecado? Então, pecado, como diz aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E essa lei é lei de Deus, a lei do nosso Pai Jeová, que é imutável, perfeita e eterna. E ela está gravada em nossa consciência, porque sempre quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a nossa consciência nos alerta. Olha, isso não é certo. Não é assim que Jesus te ensinou, não é mesmo? Não é assim? A gente não sabe quando está fazendo uma coisa certa e quando estamos fazendo uma coisa errada? Porque quando queremos fazer uma coisa errada, o que a gente faz? Fica em silêncio, faz segredo, esconde. Todas as vezes que a gente esconde algo, quer fazer em segredo, escondido dos nossos pais, isso é errado. E nosso Mestre Jesus veio estar nos orientando sobre como estar despertando essa lei de Deus, através dos nossos sentimentos que apontam para o caminho verdadeiro, que é Ele mesmo. Agora vamos para a nossa dinâmica para compreendermos um pouco mais sobre o que é esse pecado. Porque ao cometer certas ações, estamos transgredindo a lei de Deus e, consequentemente, nos afastando do caminho da verdade e da vida, que é o nosso Mestre Jesus. O nosso Pai Jeová nos criou assim, simples e ignorante. Isso significa que, apesar da sua lei estar gravada em nossa consciência, nós temos muito o que aprender. E para aprender, nosso Pai Jeová nos destinou a reencarnar. E toda vez que a gente vem aqui para a Terra, reencarna em um novo corpo aqui na Terra, nós temos o compromisso de fazer essas construções, de buscar o caminho, a verdade e a vida, representado pelo nosso Mestre Jesus, para estarmos retornando ao plano espiritual, para a felicidade eterna, no qual o nosso Pai Jeová nos destinou. Só que toda vez que a gente comete algo errado, esse caminho se afasta de nós. Por quê? Nós precisamos estar assim para retornar ao plano espiritual. Só que não simples e ignorante, e sim com consciência, com aprendizado, certo? E toda vez que a gente comete uma má ação, como desobedecer aos nossos pais, como falar palavras feias, como machucar o nosso irmão, o nosso amigo, como não ser paciente. Por exemplo, também, quando encontramos uma borracha na sala de aula e a gente pega pra gente. Sabemos se ela não é nossa, não pode ficar conosco. Temos que dar para a professora, não é mesmo? Agora, se a gente vê essa borracha e pega, isso é algo errado, porque estamos pegando algo que não é nosso.
Toda vez também que a gente faz uma pegadinha com um amigo e isso deixa esse amigo triste, também é algo errado, porque nós devemos estar sempre sendo solidários ao nosso irmão. Então não podemos fazer bullying, não podemos fazer o que vocês chamam de trollagem, porque isso fere o coração de cada um. Assim como nós não gostamos de ser ofendidos, de fazer coisas sem graça, sem conteúdo conosco, nós choramos, nós nos ferimos, ficamos magoados. Então, da mesma forma, não podemos fazer com o outro, não é mesmo? Toda vez que a gente faz essas más ações, olha o que acontece. A gente deixa o pecado entrar em nosso interior. E olha o que acontece. Eu vou ficando manchado. Então, se eu minto, se eu desobedeço, se eu respondo, se eu falo palavras feias, se eu não sou paciente, se eu acabo machucando o nosso irmão, nosso amigo, se eu não sou irmão mesmo, um dos nossos irmãos de sangue, né, em casa, porque temos que ter uma união familiar. E a gente vai ficando assim, impuros, machucados, cheios de pecados, cheios de erros, porque sabemos que o pecado é o erro, tá? Mas quando entendemos, quando compreendemos que o que estamos fazendo é errado, está nos afastando do caminho para chegar ao nosso Pai Jeová, estamos nos afastando do nosso Mestre Jesus, quando compreendemos isso e resolvemos parar e refazer os nossos caminhos, nós encontramos o nosso Mestre Jesus. Vamos ver o que acontece quando a gente encontra o nosso Mestre Jesus? Quando a gente desperta a nossa consciência sobre o nosso compromisso aqui na Terra, que é o de progredir, que é o de buscar o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Mestre Jesus, que é o único capaz de nos libertar dos pecados do mundo que acabam nos poluindo, nos manchando o espírito e fazendo com que a gente fique preso nos ciclos reencarnatórios. Porque quanto mais uso do pecado que a gente fizer, mais vezes vamos ter que retornar, que reencarnar aqui na Terra para estar aprendendo a purificar o nosso interior. Quando nós despertamos a nossa consciência e passamos a buscar Jesus, vamos ver essa transformação. Mas antes eu vou ler o que está aqui escrito em Provérbios, no capítulo 28, versículo 3, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, ou seja, quem os assume, quem os aceita e os abandona, encontra misericórdia. Justamente é dessa forma que nós devemos agir. Porque se a gente esconde os nossos pecados, nós vamos ficar presos, vamos ficar parados, não vamos evoluir. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ficar reencarnando aqui na Terra, não queremos ser os mesmos para sempre. Nós queremos ser melhores a cada dia. E é isso que devemos buscar. E para sermos melhores a cada dia, nós temos que assumir os nossos erros, temos que pedir desculpas e buscar um novo caminho. Buscar o nosso Mestre Jesus. Agora vamos ver essa transformação? Toda vez que a gente faz uso do amor do nosso Mestre, faz uso do teu Evangelho, faz o que é correto, ou seja, devolve o que achou na sala para a professora, quando a gente ajuda o nosso amigo, quando a gente é paciente com os nossos irmãos, quando obedecemos os nossos pais, arrumamos o nosso quarto, porque isso também faz parte do nosso compromisso como criança, não é mesmo? Vamos estar promovendo essa transformação em nós. E olha o que acontece. Fazendo o uso da palavra do nosso Mestre Jesus, a gente retorna purificados. A gente vai trabalhando e conquistando, desenvolvendo virtudes em nós que nos faz ficar assim, purificados. Estar longe do pecado. E vocês sabiam que esse pecado, ele não pertence a Jesus? Que Jesus, ele é incorruptível, ele jamais se misturará com o pecado.
Porque o pecado, os erros, as aflições não atingem o nosso Mestre Jesus. Vamos ver? Não importa quanto pecado a gente queira, ou seja, quantas tentações a gente queira colocar em cima da palavra do nosso Mestre Jesus, isso jamais será corruptível, isso jamais irá influenciar o verdadeiro valor do nosso Mestre Jesus. Não importa o que dizem, você deve fazer o que o nosso Mestre Jesus ensinou, o que o nosso Mestre Jesus prega. Porque dessa forma, quando a gente nos enche do nosso Mestre Jesus, olha o que acontece? Pecado também não nos influencia mais. Quando estamos distante dos interesses do mundo e nos achegamos perto, nos aproximamos do nosso Mestre Jesus, as tentações do mundo também não vão nos atingir, porque nós estamos fazendo essa união com o nosso Mestre Jesus. Essa foi a nossa aula da evangelização de hoje, para aprendermos um pouco mais sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Mestre Jesus, isso mesmo. Pois sabemos que sempre quando a gente está junto com o nosso Mestre Jesus, nada de mal nos acontecerá, pois Ele nos protege, Ele nos envolve com a tua luz, com o teu amor divino. E lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, Ele nos orienta. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E nós sabemos, pois estamos aprendendo sempre na aula de evangelização, o que é certo e o que é errado. E toda vez que a gente vai contra essa vozinha que fala na nossa consciência, não faça isso, não é dessa forma, nós estamos errando. E quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Ou seja, se a gente sabe o certo e não pratica, e pelo contrário, faz o errado, nós estamos acabando fazendo uso do pecado e isso suja o nosso interior, suja o nosso espírito. Não vamos deixar que isso aconteça conosco. Vamos ser amigos somente do nosso Mestre Jesus. Vamos estar, andando juntinho com o teu evangelho, com a tua palavra, tá bom? Agora vamos encerrar a nossa aula de hoje cantando uma música para o nosso Senhor e depois fazer a nossa oração. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não mora no meu coração. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, esse sim mora no meu coração. Jesus, Jesusinho, Jesusão, esse sim. Jesus, Jesusinho, Jesusão, esse sim. Jesus, Jesusinho, Jesusinho, Jesusão, esse sim mora no meu coração. Este é o momento da nossa oração de encerramento. Vamos então fechar os nossos olhos e pensar e chamar pelo nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, lhe agradecemos por todo o conhecimento que nos deu, por todo o sentimento que nos influencia a desenvolver a cada dia. Lhe pedimos para estar nos protegendo sempre, nos envolvendo com a tua luz, com a tua sabedoria, para dessa forma estarmos sempre refletindo antes de cometer as nossas ações, antes de realizar as escolhas, que possamos sempre lembrar de ti e estar fazendo uso do teu evangelho para estarmos edificando a moral em nós e assim nos tornarmos homens de bens. Que possamos, Senhor, estar pensando nessa aulinha durante todo o dia para fazermos análise sobre o que estamos praticando, sobre o que mais estamos cometendo, para cada vez mais estarmos longe dos erros do mundo, das tentações, da ambição, da vaidade, de todos os vícios que maculam o nosso espírito e nos afasta de ti. Peço nesse instante, mais uma vez, Senhor, que desça a sua luz maior sobre nós e assim fortaleça-nos para estarmos a cada dia praticando o bem maior.
Muito obrigada por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez aqui nesta manhã de sábado. Que possamos estar realmente refletindo sobre a nossa aulinha, estar conversando com os nossos pais, com os nossos irmãos, sobre o que nós aprendemos aqui, tá bom? E assim estarmos fazendo uma listagem sobre o que eu tenho feito e o que eu não tenho feito. E também fazer uma outra listinha das coisas que eu quero mudar em mim, das coisas que eu faço de errado e que eu não quero mais fazer. Então, se você é uma criança que acaba desobedecendo os pais ou uma criança que não é paciente, escreva num caderninho que eu quero ser paciente, eu quero ser obediente. E assim todo dia repita essa frase, que vai ser mais fácil estar vencendo esses males que acabam por nos desviar do caminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro.